De todo modo, o processo sobre a reunião com os embaixadores e, posteriormente, esse todo da tentativa de golpe, assim como o da Joias e tantos outros aí que foram sendo levantados, né, a molestar a baleia e tudo mais, tem um caráter muito mais político do que jurídico. Isso nos traz a seguinte indagação: é motivo para prender o presidente Bolsonaro? É óbvio que não. É óbvio que não. Num país em que os envolvidos na Lava Jato, corruptos confessos, empresas que fizeram acordo guilhermiense e confessaram, estão sendo soltos, o dinheiro restaurado, devolvido. Enfim, a impunidade para essa turma da Lava Jato e afins está totalmente liberada. Como é que você pode punir um ex-presidente da República porque fez uma reunião com embaixadores ou porque discutiu um remédio constitucional que eventualmente poderia ter sido aplicado, que é a história da interpretação do artigo 142. Então não é motivo. Ah, mas ele pensou em dar um golpe, ou pensou em usar uma minuta de um parecer de não sei quem para embasar o estado de sítio. Tá bom, mas pensar não é crime no Brasil por enquanto. E eu garanto para você que se a gente gravasse, ou pelo menos tivesse uma maneira de capturar as mensagens ou os pensamentos dos líderes da esquerda nas reuniões do MST, do MTST e todos esses bandidos aí, o que eles querem fazer com o Brasil e com a vida das pessoas, com a cabeça do Bolsonaro, lembra que eles jogaram bola com a cabeça do Bolsonaro? É muito mais grave do que tudo isso. Inclusive invadiram o Congresso no passado, fizeram quebra-quebra. Então, assim, friamente falando, não há nenhum motivo para prender o Bolsonaro. Aí você vai dizer, mas o sistema não quer nem saber. É verdade. Pode ser que o sistema não queira nem saber. Nesta situação, se o sistema passar por cima do que deveria ser algo inafastável no sistema, no ordenamento jurídico constitucional, que é a garantia da ampla defesa contraditório devido processo legal, a dosimetria da pena, né? Você vê essas condenações do 8 de janeiro, é uma barbaridade. Não tem dosimetria da pena. A mulher do batom foi condenada a 14 anos ou 13, não sei. Isso é um absurdo. Isso é uma loucura. Isso realmente. Um crime. Se você hoje entrar no Parque do Ibirapuera e escrever com batom numa estátua, você no máximo vai pagar uma cesta básica, se você for condenado por dano ao patrimônio. É o que ela fez, foi dano ao patrimônio. Ela não ia derrubar o Estado democrático de direito num domingo com o prédio vazio. Porque se o Estado democrático brasileiro pode ser derrubado por uma mulher num batom, num dia de final de semana com tudo fechado, é porque o Estado está muito frágil realmente. Então não é verdade. Agora, abstraindo tudo isso e dizer assim, se ele for absurdamente preso, isso acontecer, eu acho que vai haver um sentimento nacional de solidariedade, de indignação, de injustiça. E não há nada mais forte numa sociedade do que a indignação pela injustiça. Você pegar um homem de 70 anos que saiu da presidência da República, que está lá defendendo ideias, você pode discordar, tem gente que discorda das ideias, da forma como ele as apresenta, do linguajar que ele tem, isso tudo faz parte. Mas que é uma injustiça você colocá-lo na prisão, não tem dúvida. Então, se isso acontecesse ou acontecer, eu tenho certeza que a sociedade vai ficar muito, muito indignada com essa injustiça que será praticada. E quais seriam as consequências dessa indignação social, na tua opinião? Acho que é difícil saber qual é a resposta imediata ou mediata. Eu me lembro em 2013, quando houve Dos 20 centavos? O dos 20 centavos, eu era secretário aqui em São Paulo e eu vi de perto, inclusive a minha janela foi apedrejada lá no Palácio Bandeirantes. Comigo eu estava lá. Então, esse assunto eu conheço de trás para frente. Aquilo saiu do controle completamente. A sociedade tinha uma voz de descontentamento represada, que não era por causa dos 20 centavos. Aquilo foi um pretexto, aquilo foi um estopim que levou as pessoas para a rua. Mas o que levou as pessoas de fato ali na rua foi um sentimento da classe média, sobretudo, até os mais jovens no primeiro momento e depois dos demais, de indignação com o que acontecia no país. As pessoas foram para a rua e não queriam sair da rua. Cada dia a manifestação começava num lugar e todo dia, religiosamente, as pessoas ligavam a televisão às 4 horas da tarde, que é a hora que começava o protesto, para saber o que ia acontecer naquele dia. E de forma até meio de forma subconsciente, grande parte da sociedade brasileira torcia pelos black blocs, porque eles estavam de uma maneira enviesada e obviamente reprovável do quebra-quebra e tudo isso, mas eles estavam expondo o descontentamento da classe média, da sociedade com relação ao sistema. O Brasil hoje, o maior problema nosso é esse sistema, que se retroalimenta, se protege, se encobre,
se reúne em Nova York, Londres, Paris, Roma, seja lá onde for, para falar dos temas mais comezinhos, por que não se reúne aqui em Jacarepaguá? Tá certo? Então, assim, a sociedade vai vendo isso e fala, pô, que negócio é esse? De fato, há um descontentamento bastante latente da sociedade brasileira e pode ser que a eventual prisão injusta e, na minha maneira de ver, totalmente impertinente do Bolsonaro, desperte na sociedade o mesmo sentimento de indignação que o 3/20 serviu de estopim. Salles, Bolsonaro tem mostrado que ele quer ser o candidato em 2026, né? As 3 melhores opções é o Jair, a segunda é o Messias e a terceira é o Bolsonaro, segundo ele, né? Não acho que tem um risco da direita ir rachada para essa eleição, dado que se ele for indicar o Ratinho, o Tarcísio, o Zema, o Tarcísio, por exemplo, que é o candidato mais competitivo na minha opinião, o Tarcísio tem até 4 de abril de 2026 para pedir a... Não, para renunciar. Desincompatibilizar. Isso, para renunciar. Para renunciar. E se ele não for indicado pelo Bolsonaro e tivesse sido combinado, ele tá fora do jogo. Então, o Bolsonaro teria que indicar um outro governador ou ele vai indicar alguém da família, que é o que dizem isso. Tu não acha que pode ocorrer o risco da direita ir rachada? O que eu quero te dizer é o seguinte: se o Bolsonaro não indicar o Tarcísio e abençoar o Tarcísio e indicar o Eduardo, por exemplo, que é o que dizem que ele quer indicar, ou até mesmo a Michele, lá na frente não pode um outro membro da direita, como Caiado, apoiado pela nova União Progressista. Tu não acha que a direita pode ir rachada? Isso é muito ruim pro Bolsonaro, porque o que dizem é que a chance dele ser preso por causa desse inquérito é grande, né? Dito isso, ele precisaria de alguém para dar a ele o perdão presidencial. Qual o risco que tu enxerga da direita ir rachada para 26, dado que parece que existe uma pressão grande por Bolsonaro indicar alguém já imediatamente e esse nome ser trabalhado, e ele não quer indicar de maneira nenhuma, ou essa estratégia, eu não sei, e a esquerda quer o Bolsonaro. A esquerda quer o Bolsonaro candidato, tenho certeza. Porque é muito mais fácil tu ganhar de um candidato com 50% de rejeição do que um de 20%. Isso é matemática básica. Então, qual é a tua opinião sobre isso? Tu acha que a direita pode ir rachada para 26? Ou tu acha que, no final das contas, as coisas vão se acomodar e a gente vai com um candidato só, competitivos, todos no mesmo barco, que é muito mais fácil de ganhar, todo mundo remando pro mesmo lado, não remando para cada lado? Como é que tá a tua cabeça nesse xadrez político para 2025? E é o seguinte: se o Bolsonaro pudesse ser candidato, ou puder ser candidato, que está cada dia mais difícil, evidentemente, ninguém mais será candidato. Então esse é o primeiro ponto dessa conversa. Bolsonaro candidato, não tem outro candidato, é ele, ponto final. Alternativamente, o Bolsonaro pode fazer o mesmo movimento que o Lula fez em 2018, que é entrar com o pedido de registro de candidatura, eventualmente com o Eduardo de vice, e se for impugnado, que eu acho que é favas contadas, que eles vão impugnar, o Eduardo assumiria a candidatura passaria a ser ele o titular da candidatura, teria que botar um vice no lugar. Esse é o segundo caminho, né? A terceira alternativa, que eu acho bem pouco provável, é o Bolsonaro colocar a Michele como cabeça de chapa, até porque ela está com uma candidatura muito bem encaminhada para o Senado lá no Distrito Federal, e não faria sentido tirá-la de uma situação de absoluto conforto, embora nada em política seja garantido, mas absoluto conforto em termos da candidatura que ela vai pleitear, para correr um risco de uma chapa presidencial e uma série de problemas aí partidários e tal. Aí você tem os 4 governadores. Vou deixar o Tarcísio por último. O Caiado. O Caiado, no âmbito da relação da federação PP-União Brasil, não terá legenda. Eu acho que o Caiado, depois que federou PP com União Brasil, o Caiado, infelizmente, é carta fora do baralho. Até porque o Ciro Nogueira quer ser vice do Tarcísio numa candidatura à presidência da República, não seria, portanto, lógico, o Caiado
né, o presidente de um dos partidos da federação, querer ser vice numa chapa e autorizar um candidato para concorrer numa chapa distinta daquela que ele pretende. Então, não vejo hipótese dentro dessa chapa, dentro dessa federação União PP, que virou União Progressista, eles terem o Caiado como candidato. Então, acho que nesse contexto, pelo menos nesta federação, nesse partido, Caiado não terá legenda. O Ratinho é um grande... E o Caiado é um bom governador, índices de segurança pública do estado de Goiás muito bons, ele tem uma avaliação excelente lá em Goiás. Sei. A turma do agro adora o Caiado. Então ele tem muitas qualidades, mas o problema ali é partidário. Você tem um segundo nome, que é um cara ótimo, um bom governador, um cara que administrou bem o estado, administra ainda, né, o estado, que é o Ratinho. Então um cara bom, tem cabeça boa e tudo. Ele tem um pênalti, que é estar no partido do Kassab, e os líderes políticos, Valdemar, Ciro, Marcos Pereira, bababá, não querem entregar uma cabeça de chapa presidencial para o PSD de jeito nenhum. Tem lá as suas desavenças, isso ficou muito claro na eleição para a presidência da Câmara dos Deputados, que em que pese o Brito fosse um grande nome, tinha o pênalti de estar no PSD, justamente por isso. Então, eu acho difícil o candidato Ratinho Júnior no PSD, se ele mudar de partido é outra história, mas no PSD ele conseguir aglutinar e ser um nome de consenso eventualmente na direita, né? Nós estamos pensando sempre num nome de consenso na direita. Não acho que ele teria condições pelo partido, pelo fato de ele estar no PSD, muito difícil. Terceiro nome dos 4 governadores, o Zema. Zema é o governador reeleito com grande percentual, muito bem avaliado no seu estado, um estado que dizem, na lenda da política brasileira, que quem ganha em Minas ganha no resto do Brasil, né? Você tem essa frase muito comum de ser dita. Uma boa lenda. Mas, obviamente, o Partido Novo, que é o partido que eu faço parte, é um partido de estrutura partidária reduzido. Então, para ele ganhar corpo e poder ser um nome para concorrer nacionalmente, só com uma grande aliança partidária com outros. Porque o Novo sozinho dificilmente carrega uma chapa presidencial competitiva. Pelo problema da estrutura, não do nome do Zema e nem tampouco da imagem que ele tem, mas é que a estrutura partidária, para uma candidatura presidencial competitiva, é mais difícil. E por fim, o Tarcísio. O Tarcísio dos 4 é o único que tem chance, pode se reeleger se quiser, então ele tem de cara um dilema. Vai largar uma eleição para governador, uma reeleição praticamente garantida, para concorrer com alguém que pode ser eventualmente que ele não ganhe. Esse é o primeiro ponto. Aí você pode considerar se o Lula vai concorrer, se não vai, se a saúde está boa, se a economia não está boa, isso é outra história. Mas Tarcísio tem de cara um dilema que é deixar o governo do estado de São Paulo, que é o segundo orçamento do Brasil, né, o estado mais importante, 44 milhões de pessoas e tal, para entrar numa candidatura que não é certeza absoluta como é praticamente a de reeleição ao governador. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o Tarcísio, para concorrer a presidente de forma competitiva, ele precisa, é essencial, da anuência do Bolsonaro. Sim. Não existe candidatura do Tarcísio à revelia do Bolsonaro. Isso não existe. Não. E aí, acho que esse alinhamento Tarcísio-Bolsonaro precisa ser construído... Mas tu acha que algum dos outros pode ir sem o Bolsonaro? Não, mas é que eu acho que o Tarcísio é uma situação mais evidente. Mas porque tu vê, ele por foi... exemplo, o Eduardo concorrendo e o Caiado também concorrendo, alguma coisa assim? Sim, o Eduardo pode concorrer e o Caiado também. O Caiado, aliás, já disse que se ele tiver legenda, ele vai concorrer. Ele falou isso. Uhum. Então ele não precisa precisa no sentido assim, Da bênção ele do não Bolsonaro. espera, ele não colocou como condição sine qua non ou pré-condição ter esse aval. Ele falou, eu vou concorrer, ponto final. Uhum. Ele disse isso, o Caiado. Uhum. Da mesma forma o Ratinho, da mesma forma o Zema. Nenhum deles em nenhum momento disse, Eduardo não, Leite também. eu só concorro se o Bolsonaro me autorizar. Diferentemente do Tarcísio, que tem dito em todas as situações que ele só concorre se for a pedido do... Aliás, ele nem diz isso. Né? Ele diz, não concorro. Publicamente, eu não. sou o candidato à reeleição e o meu nome é o Bolsonaro. Uhum. Né? Publicamente ele não disse isso em momento algum. Então, veja a diferença. Os outros 3, não é que eles menosprezam o Bolsonaro, ao contrário. O próprio Zema falou, se o Bolsonaro for candidato, é o meu candidato. O Zema disse isso com todas as letras. Uhum. Mas nenhum deles disse, se ele não for, eu só vou se ele me apoiar. Nenhum disse isso. Uhum. O Tarcísio não. O Tarcísio, ele não só diz que ele não será candidato, como, obviamente, em privado, ele sabe muito bem que ele só pode concorrer se o Bolsonaro quiser, vai você no meu lugar.